A pandemia de Covid-19 pegou os estados numa situação bem ruim. Mais gastos para combater a doença e menos arrecadação por conta dos efeitos econômicos das medidas de isolamento social. E só quem tem condições de socorrer estados e municípios nesse cenário é o governo federal, que editou uma medida provisória para compensar a queda de arrecadação dos estados e municípios, que foi aprovada na Câmara com algumas modificações para que essa ajuda fosse a mais adequada possível. A gente conversa agora com o relator dessa medida provisória, a MP 938, o deputado Hildo Rocha, do MDB do Maranhão. Muito obrigado, deputado, por ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço a oportunidade por estar podendo participar do Palavra Aberta, esse programa de grande audiência da TV Câmara. Agora, deputado Hildo Rocha, foi um pouco a fórceps que saiu essa ajuda para os estados e municípios, né? O Congresso quase sai na frente da MP, né? É verdade, o Congresso apresentou uma proposta nesse mesmo sentido. Essa proposta foi aprovada na Câmara e depois, em seguida, foi para o Senado. Mas, nesse mesmo período, a sensibilidade do governo federal, o presidente Jair Bolsonaro, sabendo das necessidades dos municípios, até porque teve uma pressão boa da Confederação Nacional de Municípios e também de alguns governadores, ele editou essa medida provisória 938, no sentido de apoiar os municípios quando houver queda de arrecadação, durante o período de 4 meses, quando houvesse, no caso, porque já se passaram esses 4 meses, que era março, abril, maio e junho. Então, julho foi esse mês, foi repassado o último apoio, a última complementação da União e tudo que houve de queda em relação a esses meses, comparado aos mesmos meses de 2019. Sobrou uma parte significativa desses recursos, mais de 6 bilhões de reais. O que fazer com esses 6 bilhões de reais? O próprio governo federal nos orientou de que, como vai haver ainda até o final do ano queda de arrecadação do IPI e do imposto de renda, que são os 2 tributos que compõem o Fundo de Participação dos Municípios, o Fundo de Participação dos Estados, que esse recurso poderia ser usado para continuar a fazer essa complementação aos municípios e aos estados. E isso que nós fizemos. Essa é a importante modificação que o senhor propôs, né? Aumentar o prazo para apuração dessa diferença, que antes estava limitado a apenas 4 meses. A 4 meses, exatamente. Então, é o mesmo valor, os mesmos 16 bilhões, não aumentamos em nenhum centavo, ficaram os mesmos 16 bilhões, e esses 16 bilhões serão usados aí pelos governadores e pelos prefeitos para poder dar continuidade aos serviços públicos que são necessários para a vida em cidades, a vida em comunidade, a vida em municípios, como, por exemplo, serviços de cemitérios, serviços fúnebres, serviço de iluminação pública, serviço de recolhimento de lixo nas cidades. Isso tudo é feito pelos municípios com o Fundo de Participação dos municípios, assim como também os estados, boa parte do funcionamento da segurança pública dos estados, funcionamento das delegacias de polícia, das polícias militares, o apoio ao agricultor familiar, que não tem verba específica na agricultura, com esse recurso do Fundo de Participação dos Estados. Alguns estados, assim como alguns municípios, têm essa receita como uma das principais receitas. Tem mais de 2 mil municípios no Brasil inteiro, onde a receita do FPM equivale a mais de 90% do total de receita do município. Agora, imagina você, tendo essa queda significativa, como os municípios farão sem essa receita, porque aumentaram as demandas dos municípios, aumentaram muito com essa pandemia. Todas as demais demandas que já eram supridas, aumentaram. Além do que as que já existiam e que não aumentaram, continuaram na mesma quantidade. Então, o que faz com que haja necessidade dos municípios necessitarem de mais recursos para bancar. Então, é apenas igualando o que se recebeu em 2019 para se receber em 2020.
você sabe que muitos produtos que as prefeituras usam já não é mais o mesmo preço. Combustível, por exemplo, gasolina aumentou do ano passado para cá, e sem a gasolina a ambulância não funciona. Sem a gasolina, o carro da guarda municipal não funciona. Sem a gasolina, o carro que leva os profissionais das equipes de saúde da família não funcionam. Sem a gasolina, os técnicos agrícolas, os veterinários, os agrônomos, os profissionais que dão assistência técnica aos produtores rurais não vão poder chegar até onde estão as produções dos produtores familiares. Então, é necessário, e os prefeitos vão ter que colher mais ainda, espremer para poder esse recurso ser suficiente para manter esse serviço funcionando. O senhor chama atenção para um aspecto importante que eu gostaria de deixar bem claro aqui para quem nos acompanha, que os municípios não vivem só de arrecadação própria, de arrecadação direta. Como o senhor mesmo colocou, a grande maioria depende do fundo de participação dos municípios, ou seja, do repasse de uma parcela dos impostos federais por meio desse fundo. Alguns são totalmente dependentes. E aí a pandemia, essa situação, acho que evidenciou ainda mais a necessidade de um debate que o senhor conhece bem, que é o de revisão do Pacto Federativo, né, dessa concentração de arrecadação no âmbito federal. E eu não poderia deixar de perguntar para o senhor sobre essa discussão no âmbito da reforma tributária, que foi retomada durante a semana com o envio da proposta do ministro Paulo Guedes, o senhor que presidiu 2 comissões parlamentares de reforma tributária, fora a participação nas demais. Na verdade, são 3. Eu fui presidente de 2 e estou sendo presidente de uma terceira. 2, uma que foi de estudo, que nela nós construímos a PEC, que está lá no Senado, que é a 110. Essa PEC 110 foi um trabalho nosso, eu como presidente, tivemos 2 relatores na época, que eram o André Moura e depois foi o Raul, e esses 2 fizeram um trabalho muito bom com todos os membros da comissão naquela época. E redundou nessa PEC 110 que está lá, que tem a assinatura do Davi Alcolumbre, que achou tão bom o serviço, que assinou apresentando lá no Senado. Depois disso, nós tivemos uma outra PEC que aprovou a PEC 110 no âmbito da Câmara. Nós concluímos aprovando. Em seguida, quando houve a eleição de 2014, em 2015, como houve uma renovação muito grande da Câmara dos Deputados e do Senado, o presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia, de forma bastante acertada, entendeu que a participação desses novos deputados seria importante para a reforma tributária, porque vinham com novas ideias, tipo Partido Novo, que não tinha representação aqui, veio com novas ideias mais liberais. Então, que seria importante a participação desses deputados. Aí nós começamos a trabalhar, que foi com a PEC do Baleia Rossi, que é a PEC 45, que é muito semelhante à PEC 110, que visa unificar tributos sobre consumo, dando mais segurança jurídica, diminuindo a regressividade, diminuindo a burocracia, aumentando a arrecadação sem aumentar a carga tributária. O interessante é que se aumenta bastante a arrecadação, algo em torno de 500 bilhões de reais por ano, sem nenhum aumento de arrecadação. É o que está na PEC 45. E também a PEC 45, nós vamos fazer uma grande mudança no que diz respeito à redistribuição do IBS, que é o Imposto sobre Bens e Serviços, que está lá contido na PEC 45, que vai extinguir, na PEC 45 extingue 5 tributos, um municipal, um estadual e 3 federais. E esses recursos serão partilhados, logicamente que fazendo com que haja mais recursos para as bases. As bases que eu me refiro são os municípios, onde o cidadão mora, onde estão os problemas, onde também estão as soluções, mas as soluções muitas das vezes só se dá se tiver recursos. E sem os recursos estão aqui em Brasília, às vezes nós queremos resolver o problema de uma forma que não é a correta. Por isso que nós temos que descentralizar os recursos, descentralizar os programas, descentralizar, inclusive, o poder. Perfeito. Agradeço muitíssimo mais uma vez, deputado Hildo Rocha, do MDB do Maranhão, relator da medida provisória 938, aprovada, enviada ao Senado, e que vai ajudar estados e municípios a enfrentar aí, os efeitos na saúde e principalmente na economia
da pandemia de Covid-19. Um abraço, deputado, e até uma próxima edição do Palavra Aberta. Um abraço, eu que agradeço a oportunidade, agradeço a toda a equipe da TV Câmara. Um abraço a você também que nos acompanhou aqui pela TV Câmara, Rádio Câmara ou pelas redes sociais da Câmara dos Deputados. Até uma próxima edição do Palavra Aberta.